Fala aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Dono para Dono, né? O nosso podcast onde a gente sempre traz empreendedores com histórias super bacanas aqui para dividir com a gente sobre um pouquinho do que é empreender, o lado A, né? As histórias que funcionam, mas também o lado B, as coisas que a gente vai aprendendo ao longo do caminho, que a gente não necessariamente fala, mas que são legais aqui para quem está nessa mesma jornada, aprender com os nossos tombos. E hoje a gente está aqui com o Antônio Augusto Ribeiro de Souza, CEO da Johnny Rockets no Brasil. Antônio, em primeiro lugar, muito obrigado por aceitar nosso convite, por vir até aqui, pelo carinho com a gente. Vou aproveitar com uma pergunta / um gancho para você, né? Que é, como começou essa história? Você é engenheiro de formação, estava em outro mercado e de repente migrou para esse universo de empreendedorismo. Como é que foi essa migração, né? E como é que você está vendo esse mercado onde você atua especificamente, que é um mercado que não necessariamente é simples? A gente estava falando um pouquinho aqui na abertura, que um mercado que não necessariamente é simples. Como é que foi essa jornada aí de parar nesse universo de empreendedorismo com alimentação? Boa tarde, obrigado pelo convite. Bom, foi na verdade, eu nunca exerci essa profissão de engenheiro ou fui alguma coisa parecida. Na verdade, eu comecei num outro mercado, me tornei franqueado do McDonald's em 94, foi o meu início na área do food service. Legal. E fui mordido pelo ketchup, né? Então passou a ter ketchup na Mordido veia. pelo ketchup. Como a gente fala, passou a ter ketchup na veia. E a partir daí a gente foi empreendendo, foi aprendendo muito, né? Passei bons anos no McDonald's. E a gente pegou paixão por essa área, né? E eu saí do McDonald's em 2003 e passei a prospectar novas oportunidades. O que eu sabia fazer? Vender comida, mexer com alimentação. Legal. Então, aí a partir daí começou a minha história fora McDonald's. Boa. Deixa eu fazer uma pergunta. Todo mundo que atua como franqueado McDonald's, geralmente é um ótimo negócio. Pelo menos o que a gente enxerga de fora é que parece um ótimo negócio, né? Como foi essa saída, essa transição? Por que sair eventualmente do McDonald's e pensar em outra coisa e não expandir mais dentro do Mac? Curiosidade aqui. No meu caso, eu era um franqueado relativamente forte na época. Sim. Tranquilo. Eu atuava muito na gestão dos franqueados. Legal. Eu era um dos diretores da nossa Associação dos Franqueados. Atuava bastante, isso acabou desgastando um pouco o relacionamento com as pessoas, né, no McDonald's. Foi uma decisão talvez difícil. Hoje eu falo que imatura de ter saído para o McDonald's, eu era muito jovem. Mas eu estava muito bem posicionado, fiz uma boa negociação. Legal. Achei que a grama do vizinho era mais verde, tinha outras oportunidades. Eu sempre fui muito empreendedor. E o McDonald's é um negócio muito, muito bom. Sim. Ele é rentável em determinadas épocas, deixou de ser rentável em outras épocas, voltou. Enfim, ele é cíclico como todo negócio, mas é um negócio maravilhoso em termos de business, de marca indiscutivelmente. Inquestionável, né? Inquestionável, como franquia nem se fala, né? É uma verdadeira escola. Eu só tenho um carinho enorme pelo McDonald's. Para mim, a melhor experiência da minha vida. Legal. Em termos de cultura, de aprendizado, de padrão, de processo. E aí eu saí do Mac e decidi trazer outras marcas, né? Prospectar outras marcas. E quando você saiu, você já pensou em marcas que eram mais ou menos do mesmo segmento, com modelos parecidos? Porque... Sim. Eu era muito ligado ao casual diner, apesar de não ser, era fast food. Sim. E também fast food. Quando eu saí, na verdade, o que nós vamos fazer? Fui prospectar marcas americanas, até pela facilidade de relacionamento, de conhecimento, padronização, regra. O jeito do americano pensar, né? Sim. E trouxe, na época, o Johnny Rockets e uma outra marca que eu acabei abdicando, porque eu foquei o Johnny Rockets. Legal. E eu tive um problema de registro da marca no Brasil. Essa era uma coisa que você estava contando, curiosidade ali. E isso me atrasou 8 anos para a marca no Johnny no Brasil. Em paralelo, eu fui conhecendo outros players, outras marcas nacionais. Me tornei franqueado de uma rede do Rio de Janeiro chamada Neckfig Joy Leos, que era um hambúrguer que a gente adorava. Era uma marca famosa no Rio, não tinha em São Paulo. Aí fui desenvolvendo esse processo. Fui criando outras marcas, fui trazendo outras marcas, fui montando o negócio. E ao longo do tempo, aí se passou 8 anos depois, o Johnny Rockets, reconectamos com o Johnny Rockets, entendemos o problema Brasil, resolvemos o problema Brasil em 2011 e
em 2 anos, né, desenvolvemos o Johnny Rockets no Brasil. Uma das condições minhas para desenvolver uma marca americana era tentar chegar próximo de 100% de desenvolvimento de produto e de equipamento para ficar fora de câmbio, né? Para Sim. fugir da variável cambial. Eu demorei 1 ano e meio para fazer tudo. Desenvolvi a partir de 2013 e inauguramos a primeira loja do Johnny Rockets no Brasil. Legal. E hoje são 40 40 unidades. pontos de venda, 40 mais pontos ou de menos venda. isso, quase chegando para 50 até o primeiro trimestre do ano que vem, se Deus quiser. Legal. Ótimo. E Augusto, explica um pouquinho como é que é esse processo de vocês, de, assim, uma das principais dificuldades, acho, do modelo franqueador-franquia é escolher seleção do franqueado e tal, e especificamente operações de food services são operações que necessitam de um pouco mais de investimento, é um franqueado um pouco melhor capacitado. O que vocês usam mais ou menos como critério para selecionar essa galera, assim, ver, putz, esse é um cara aqui que faz sentido pra gente trazer? O Johnny Rockets é uma franquia de ponta de pirâmide, né? Tá. É uma franquia de não menos de 1.600.000 a 3 milhões de reais. Então, o nível do franqueado, o tipo de franqueado, ele é um franqueado diferente. Tá. Não é um franqueado... É um empresário, esse é um É um empresário. empresário, mas você acha do franqueado empresário que quer investir e operar? Tá. Você acha do franqueado, do candidato à franquia, que é um empresário, monta uma estrutura? Você acha muita família, né? No meio, boa parte da nossa rede está ligado à família, Uhum. né? O que a gente eu particularmente gosto muito, até pela minha história, o McDonald's, eu acho que é um pouco de, sei lá, eu acho que a família, né, junta dentro do negócio, tem uma sinergia bacana, Uhum. fácil de replicar, de crescer, tem os seus ônus e tem os seus bônus, como tudo, né? Então, o que é a nossa captação? Nossa captação é mais de boca a boca. Temos o processo básico, tá, de landing page, captação de franqueados, mas vai muito do contato direto, do conhecimento da marca, que é uma marca presente em mais de 25 países hoje. Uhum. Desenvolvemos ao longo desse período unidades com menor, entre aspas, até com menor custo, tá, de investimento, na casa de 1.100.000, 1.200.000, hoje 1.100.000, 1.200.000, são unidades express, que não é exatamente como é o Johnny Rockets, né, tradicional, mas tem todos os mesmos produtos, enfim, que a gente atua em praças de alimentação ou próximos à praça, na linha mais de fast casual, para poder pegar um franqueado com menor poder aquisitivo de investimento, né? Mas, como sempre, é um franqueado que ou ele tem uma estrutura que investe em treinamento, em pessoa, já que ele não vai ficar no dia a dia, ou ele enfia a mão na massa. Ou seja, não necessariamente ele necessita ser um operador. Não, necessariamente não. Nesse nível de franquia, De franquia, não. Não, ele precisa ter uma estrutura, ele pode não operar, mas Legal. ele tem a responsabilidade talvez até maior. E você vê muita diferença de performance entre aquele que é operador e o que não é operador? Eu vou falar para você que sim, é óbvio. Não falar que não é mentira. Quem opera, eu costumo falar, quem paga o cheque, quem pica o cheque, a gente brinca, né? Quem paga a conta, ela tem muito mais sensibilidade. Apesar do operador estar no dia a dia operando, né, muitas das vezes ele não é a pessoa que está à frente da parte financeira. Então, quem está à frente da parte financeira, né, ele tem uma sensibilidade, que quando você junta a operação com a parte financeira, onde você está no dia a dia, é onde você define os seus caminhos com mais agilidade e mais assertividade, né? Então, esse franqueado, ele tende a ser mais rápido na tomada de decisão, na sensibilidade do seu negócio. Tá. Né? Isso para nós ajuda muito porque é uma conversa só. Quando tem um operador e o franqueado, geralmente existe uma conversa com o operador para auxiliá-lo e o franqueado na pessoa de investidor. Sim. Então são mundos que trabalham em paralelo, mas são distantes. Você precisa garantir que essas coisas estão alinhadas, têm a mesma visão. Inclusive que não tem um cuidado muito grande Sim. quando conversa com o operador e quando conversa com o franqueado, porque você pode criar uma animosidade entre eles, muitas vezes verdadeira ou não. Ou já existir essa animosidade, você acaba sendo a gasolina e quem sofre o negócio. Isso aí é um fato, historicamente. E é muito simples. A gente começa a ver negócios que performam muito bem, de repente eles parece que desligam, né, com um botão, o negócio desce um estágio, você já acende a luz amarela, fala acontecendo alguma coisa. Quando você vai olhar, é operação. Legal. Invariavelmente operação. Legal. E você estava comentando aqui, né, parte da estratégia foi, então beleza, 2013, 14 ali, começou a expansão da Johnny. Essa expansão super bem sucedida, vem crescendo.
Foi ali mais ou menos na pandemia que começaram a surgir oportunidades de outras marcas, ou esse era um movimento que você já fazia antes? Como é que surgiu a história de explorar outras marcas e se transformar daí um multi-franqueador com várias marcas diferentes? Onde é que surgiu essa... Na verdade, isso já nasceu quando eu saí do McDonald's. Tá. E na minha cabeça era operar multimarcas. Já era, ou seja, já era uma tinha visão... esse fetiche de já era uma operar, visão. eu tinha uma visão meio americana de operar multimarcas, eu achava que esse era o futuro. Né? Porque essa é uma característica nos Estados Unidos, né? Operador de multimarca, você tem de tudo. Então, inclusive, ele opera alimento, moda. E eu falei, não, eu vou me especializar em alimento e vou operar de hambúrguer, a churrasco, a pizza. E tive vários negócios. Né? Nesse período que eu falei que eu fiquei de 2004 até 2011, eu montei vários negócios, pizza, restaurante por quilo, casual dining, hamburgueria. O que você fez com essas coisas todas? Fui me desfazendo ao Foi longo. vendendo. Não, alguns eu ainda participo uma coisa ou outra, mas não à frente, mas fui saindo, porque aí o foco foi o Johnny. Eu falei, eu preciso parar por um período, né? E o Johnny, nós montamos 20 lojas. Né? Então, eu tinha um sócio na época, operacional, que a gente era sócio em montar em algumas lojas. Sim. Nós abrimos em 7, 8 anos quase 20 restaurantes, ou 20 restaurantes bastante próprios. coisa. Né? Então, a franquia começou só em 2016. Então, ela não veio logo de cara. Então, a gente começou a crescer com bastante... com loja própria e com franquias. Quando veio a pandemia... Nosso quadro era, eu não lembro exatamente o percentual, mas se não fosse, talvez nós, nessa época fôssemos maior com loja própria do que com loja de franquia. Então, foi um problema que a gente enfrentou e falou, uau, doeu, né? Realmente. E aí eu comecei a olhar e falar, putz, na franquia eu consigo ter mais facilidade, tenho menos... Não risco, mas eu tenho outro tipo de risco, mas não operar 20 restaurantes, isso é muito difícil. E são dois focos. Eu comecei a entender, por gostar de operação, a minha escola McDonald's de operar restaurante, eu gosto de operar, então eu queria ter loja. Mas eu consegui entender que para ser um bom franqueador, não precisamente precisa ser um bom operador ou ser muito forte com as operações. Né? Ou seja, tem muitas operações. Ou seja, são papéis distintos. Eu tenho que ser um bom operador de poucas unidades. Eu não preciso ser um bom operador de 20 unidades, de 30 unidades. Quando eu decidi a franquia. Se eu cresço por loja própria, uma coisa, ok, 100% própria, 100% própria. Mas quando você tem franquia e loja própria, o teu foco ao longo do tempo passa a ser franquia. Então, você tendo menos lojas próprias, você consegue focar mais em franquia, né? E é importante, de alguma forma, ter algumas lojas próprias para definir padrão, método, modelo, Sem né? dúvida, eu não consigo franquear algo que eu não tenha. Sim. Fica difícil como é que eu vou conversar, mostrar. Sim. Porque uma coisa quando o que tem de bom, que eu aprendi também um pouco na vida de franquia, é que quando eu sento com o franqueado, eu tenho a dor dele. Eu não estou falando de, eu sei que dói. Que nem a mesma coisa que falou, dói ter nenê? Dói ter nenê. Você já teve nenê? Não de novo. Então, não é assim, dói ter um CMV ruim. Dói. Eu tenho um CMV ruim ou bom, você tem um CMV ruim ou bom. Então a gente conversa. E o franqueado te vê com outros olhos, porque você está sofrendo das mesmas dores que ele. Né? E isso, queira ou não queira, eu acho que é uma obrigação do franqueador ter essa dor, sofrer essa dor. Sim. Porque é uma maneira dele sentir e poder atender de uma maneira diferente. Porque quando você sente dor, você reage de uma maneira diferente, né? Então, e isso para mim é uma premissa básica. Né? Legal. Então, na verdade, a ideia de ser um multi-franqueador já nasceu lá na origem. Já. Mas você conseguiu dar foco para isso... Na pandemia. Na pandemia. É que a gente começou aquilo que a gente estava conversando há pouco. Na pandemia, eu comecei a receber muita proposta de negócio bom. Legal. Que estava ruim. Ou por motivo financeiro, ou por motivo de estrutura própria, ou a pessoa tinha uma fábrica, enfim. Ali começou, a pandemia deixou tudo à mostra. Sim. E eu comecei a ver ali uma oportunidade, de falar, putz, eu vou começar entrar com algumas oportunidades, adquirindo, ou fazendo sociedade, ou criando alguma joint venture, o que for, para isso, porque às vezes eu conseguia ver algumas coisas que eram muito boas, que estavam numa situação complicada, outras que eram muito boas e não estavam numa situação complicada, mas a pessoa queria crescer.
e ele não tem estrutura. E o Johnny conseguiu desenvolver, até para ser ex-McDonald's, tal, a gente conhece muito bem de logística, de estrutura e a necessidade disso. E o Johnny foi crescendo e abrindo portas para mim na área que eu sei que é muito importante, né, que é supply. Então, quando eu quero padronizar uma marca, uma rede, eu preciso ter padronização interna. E o Johnny me permite isso. Aí eu olhava o seu negócio, ele era muito legal. Só que você não conseguia abrir uma loja em Brasília. Eu consigo abrir uma loja em Brasília, é braçal. Sim. Né? Esse tempo que vai levar em 90 dias, a loja está de pé. E o teu negócio é bom. Ele pode crescer no Brasil. Você tem 5, 6 lojas, 10 lojas em São Paulo, mas se você olha, nossa, daqui fica o Brasil, cabe 1, 2 lojas em cada capital. Eu falava, então eu te levo até lá. E eu comecei a ver essa oportunidade que eu conseguiria crescer com pessoas boas, com parceiros bons, junto, e criei um plano de estratégia para poder fazer essa parceria dar certo ao longo do tempo. E isso nasceu na pandemia. E aí que surgiu a Antares daí. Aí surgiu o Antares, quando nos foi oferecido 2 marcas, na verdade 3 marcas. Nós adquirimos 2, que é a Cor de Crema, que é uma rede de gelateria antiga, que teve vários problemas, vários donos. Nós adquirimos a Cor de Crema e a Boulangerie Carioca, que é uma rede do Rio, é óbvio, no mesmo pacote. E foi que começou a ter ideia eu comecei a resgatar o conceito de eu vou olhar mais M&A a partir de agora, que eu não conhecia, que é o que eu falo, a gente estava conversando. Eu conheci o M&A de nome, mas eu nunca tinha utilizado, entendido, feito, e eu passei a entender um pouco melhor disso e ver a importância. E comecei a prospectar, né, empresas, negócios que eu via onde eu conseguia criar uma escala e onde que a minha escala, somada àquela marca, gerava frutos. Então é que a gente brinca, 2 mais 2 não pode dar 4. Ele tem que dar 6 no mínimo. Né? E a gente conseguiu identificar. Então, o meu foco hoje é aquisição, ou nem aquisição no primeiro momento, mas é operacionalizar redes, até pequenas e médias, onde nós identificamos uma sinergia de negócio, de produto, e onde nós identificamos que essa marca é uma marca com grande potencial de crescimento para o Brasil. Legal. E eu consigo fazer isso de uma maneira padronizada. E vocês já começaram a perceber os resultados iniciais dessa estratégia nessas 2 marcas iniciais? Já. O que dá para comentar? Assim, quando a gente chegou nesse negócio, o negócio estava nessa situação, de lá para cá, a gente conseguiu fazer X. Olha, a Cor de Crema, quando nós pegamos, ela devia ter uns 16 ou 20, 16 a 18 franqueados. Franqueados que já tinham problemas operacionais e com a pandemia se tornaram problemas fatais. Nós desmobilizamos esses franqueados, fizemos os negócios, ficamos com 6 franqueados, tem 16 para 6, na Cor de Crema tinha 3 ou 4, ficamos com 2 ou 3. Reformatamos a ideia do conceito todo para a logística que a gente tinha. Então eles eram lastreados em fábricas próprias. Eu não gosto de operar fábrica própria, eu acho que meu foco é varejo, é ponta de franquia, não na produção. Admiro quem tenha, mas eu prefiro me manter a parte disso. Eu pago para fazer, custa tanto, põe o preço, acabou. Então eles tinham várias fábricas, a gente saiu das fábricas, reformatou a franquia como um todo, mudou o business dela. Então hoje uma gelateria, na nossa concepção, ela não vende só gelato, ela vende gelato e muito mais, até porque essa sazonalidade, apesar de estar melhorando muito, hoje em dia o ano inteiro se toma gelato, mas não é... Você tem essa sazonalidade. Quando você mistura um pouco de patisserie com alguma coisa de café, você tem um blend de marca e de cliente dentro da sua loja, onde você vai ter o pico, né, e vai ter os vales, mas os vales são um pouquinho menores. Né? Você não tem tanta perda de sazonalidade. Isso ajuda a estabilizar e ter uma venda anual, né, para o franqueado mais ou menos sob controle. Então a gente foi descobrindo como tocar os negócios, como fazer os negócios. Ainda está descobrindo, é um mercado diferente para nós. Né? Mas enfim, é um negócio que a gente apanhou bastante, porque gelato é diferente de sorvete. Então o Johnny Rockets, ele tem uma fórmula própria de sorvete.
A nossa fórmula é própria, é um dos melhores milkshakes dos Estados Unidos. Então, a gente tem essa cadeia, tá, muito bem planilhada, essa cadeia de frio. Só que é sorvete. Gelato tinha que fazer algumas alterações, né? Então, e nem me pergunta quais são, que tecnicamente eu não sei. Eu até fiquei eu curioso até sei, agora. mas eu vou errar. Mas uma outra hora eu pergunto. Eu até sei os detalhes do meu sorvete com gelato, mas aí a gente foi aprendendo a melhorar essa equação. Boa. Fica aí a dica. Sorvete é uma coisa, gelato é outra. Eu sei, mas é melhor não. Ótimo. Eu vou ficar 1 hora falando sobre isso. Ótimo. E quando você olha... E quando você olha 5, 10 anos pra frente, assim, onde é que você vê o grupo? O que tá na tua cabeça? Assim, o que a gente quer buscar é X. Tem essas avenidas de expansão, por outro lado tem esses desafios. Eu acho que o que eu agora realmente acho que é o nosso futuro, e eu já acho que isso já deveria ter acontecido há muito tempo, é a consolidação de alguns grupos de marcas. Então, eu estava até comentando há pouco que eu luto com isso, eu tento fazer isso desde que eu saí do McDonald's. Uhum. Mas existe muito a dificuldade das pessoas, né? Então, são líderes de marcas, heads de marcas, criadores de marcas, que para se juntar existe um pouco de dificuldade, né? Aquisição, M&A, joint venture, dá o nome bonito que você quiser, ela passa por pessoas. E são os líderes das marcas, né? Uhum. Então, eu tento hoje buscar, e eu vejo que há necessidade de juntar grupos. Então, nós fizemos uma joint venture com a Food Brands, que é uma rede do Rio, que tem várias marcas sobre o seu controle. A HNT, que é uma marca que tem 50 e tantas lojas no Rio, né, focado em frango, tem taco mexicano, tem bagel, tem marcas menores, tá, de Dark Kitchen. É um grupo que já está rodando bastante tempo. Nós fizemos uma joint venture, né, então hoje é Antares Food Brands, para poder ter essa sinergia de poder entregar mais marcas para os nossos franqueados. O que é bacana. Então, eu vejo hoje, eu prospecto marcas para poder fazer parte do nosso portfólio, sempre com uma sinergia, né? Mas o que eu vejo hoje, já vejo há algum tempo, o que é interessante é o crescimento da sua rede organicamente. Então, quando você fala organicamente, é o seu franqueado... Do Johnny Rockets tem uma cor de crema, o da cor de crema tem uma Johnny Rockets, que tem uma Boulangerie, que pode ter uma GNT. Então, quando isso é muito legal, porque você deixa o teu franqueado num ecossistema e dá oportunidade para ele, porque ele já está acostumado com o franqueador, né? Porque franquia, você sabe, a gente brinca, né? Amor, ódio e equilíbrio. Eu sempre brinco. Passa por esses 3 estágios sempre. Não quero ser seu namorado do ano, não quero que você me odeie. Vamos, né, para o equilíbrio o mais rápido possível. Teoricamente é o ideal, mas não é 90% não é o que ocorre. Esses estágios de amor, ódio, equilíbrio é o que passa. É o que acontece. Acontece, não adianta. Eu acho que faz parte até da maturação do franqueado, quando ele não é um franqueado que já tá com histórico de franquia, né? Então, então hoje eu vejo muito isso dentro do meu ecossistema. Então a ideia é pegar marcas médias, pequenas e médias, pode ser que uma maior esteja está no meu pipeline para os próximos 12 meses, mas nossa, trago, né, para o grupo. A minha função é analisar o que ela tem de bom e de ruim, tentar fazer um check disso, e criar, né, a partir daquele momento, um plano de crescimento. Não é uma aceleradora, não é isso. Ele é feito, está aqui em base operacional. Ou seja, nós operamos lojas, nós analisamos o negócio, nós fazemos as prospecções dos franqueados, nós implantamos todos os processos. Ou seja, a gente opera junto com o franqueado. Não é, eu vendo uma franquia e toma que o filho é seu. Não. Eu vendo uma franquia e o filho é meu. Então, quando eu ponho franquia no mundo, eu tenho responsabilidade sobre o franqueado. Quando a gente olha um franqueado, por mais dinheiro que ele tenha, dinheiro é dinheiro, a vida dele está lá, e muitas vezes é o dinheiro da vida dele que está lá. Então, eu sou um meio romântico, até por experiência que eu tenho de várias franquias, né? Então, legal. E Augusto, uma das diferenças que a gente vê no mercado americano pro nosso, né, que a gente está fazendo um paralelo, algumas dessas coisas são similaridades com o mercado americano, né? De você ter o franqueado, multifranqueado,
você ter o franqueador também multimarca, são algumas tendências lá, né? Mas uma tendência lá também é que é um mercado que tem muito investidor. Existe muito investidor institucional. Sim. O investidor institucional, ele investe ou no franqueado que tem várias operações, ou muitas vezes no próprio franqueador, dependendo do modelo desse franqueador. Essa é uma característica que aqui no Brasil não é comum ainda. Eu diria que talvez esteja começando a mudar, mas ainda tem um certo gap aqui. O que você atribui a esse gap? Você que está mais aí envolvido, você já está em operações que são operações grandes, porque operação de food service, as operações de casual dining são operações maiores, que até movimentam Parrudos, um volume de dinheiro que justificaria eventualmente a entrada de capital institucional. Onde é que você vê a limitação aqui? Eu vejo muito. Bom, o mercado americano tá nesse foco está muitos anos na nossa frente. Sim. Sempre, né? E lá é institucional. Você tem franqueados com mais de 1.000 lojas. Sim. De diversas marcas. Então você tem franqueados com ações em Nasdaq. Franqueado. Ele tem ações em Nasdaq, a empresa dele. Ele é muito mais corporativo. Sim. Então é um outro modelo de dinheiro, é outro modelo de negócio, é outro modelo de cultura. No Brasil, não. Os franqueadores no Brasil são tailor-made, né? As pessoas criaram as suas marcas, desenvolveram as suas marcas. Não tem um canal de M&A, não tem um canal de investimento como tem no mercado americano há décadas. Então, nós estamos muito longe. Não tem nem a governança para receber, governança. Né? Não, hoje a gente já tem bastante governança. Eu acho que nos últimos 10 anos a nossa evolução foi fantástica. Sim. Né? Eu acho que nós estamos indo para o mercado americano. Nunca vamos ser igual ao mercado americano. Talvez nem queremos ser. Mas é uma referência. Mas é uma referência. O que tem de bom tem que pegar. Mas eu acho que a gente tem. O que a gente tem? Os donos das marcas que criaram as marcas, que tem as marcas. O brasileiro é mais emocional. Né? O americano é pragmático. Nós não. Então, é aquilo que eu te falo. Quando eu vou fazer uma aquisição, eu esbarro no emocional do vendedor. Uhum. Ele pode estar quebrado, mas a Brasília amarela dela vale mais do que uma multinacional. Uhum. O americano é pragmático. Numbers. Pum, 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 pum. Não, nossa cultura é outra. Né? De negócio, inclusive. Né? Então, eu acho que a gente vai ficar próximo aos Estados Unidos, mais na parte de governança, mais na parte operacional, fundos chegando, o mercado sendo bom para o fundo, porque a gente olha muita coisa, né? O que eu mais ouço vou montar um negócio e um fundo vai me comprar, ou um fundo vai investir. Tem cases maravilhosos, mas são quantos? Sim. Não, com qualquer pessoa que você conversa, eu vou fazer um negócio porque vai vir um fundo, vai encostar aqui, vai me botar X milhões. Eu confesso para você que com tanto tempo no mercado que eu tenho... A estatística é de menos gente que conseguiu fundo do que mais gente, né? Muito menos. E outra, que ele botou dinheiro e foi um sucesso. Sim. São duas coisas. Botar já é um problema. Botar e ter um case de sucesso é outro. Sim. E o que a gente precisa é ter case de sucesso. Sim. Para que isso... Lá fora existem case de sucesso. Sim. Por isso que você tem uma máquina que rodou há muito mais tempo. Legal. Eles né, começaram a fazer isso na década de 50, onde tudo nasceu. Quando tudo nasceu... às vezes a gente tem dificuldade de entender isso, né? Tem uma diferença temporal aqui que não é pequena, não são 10, 20 anos, são quase 40, 50 anos de diferença, né? Exatamente. Quando você olhar para trás, você vai olhar, você vai ver que tudo nasceu na década de... tudo aconteceu no pós-guerra ou durante a guerra. Então você vai... a primeira 45, 55, década de 60, década de 50. Então você começou, nós estamos 50 anos atrás. Sim. E aquilo naquela época, e outro país, com outra cabeça, com dinheiro, e você tem que vencer. Aqui no Brasil é um pouco diferente para a nossa cultura. Sim. Então a gente não tem esse boom. E outra, a história lá, ele iniciou esse processo. Então quando você analisa um diner americano, e você olha aquelas casas lindas de diner, que tem uma torre na frente, com aquelas lindas janelas de aço cromado, aquilo é tudo da indústria bélica dos Estados Unidos. Porque ele tinha uma empresa de submarino que fazia e não tinha o que fazer. Então eles começaram a botar o designer do submarino. As janelas eram da indústria náutica, que tinha tudo parado no pós-guerra. O que eu vou fazer com aquilo, com aquele maquinário? Começou a desenvolver. E aí foi quando você vai entender a história, nada é por acaso. Tem um contexto, né? Tem um contexto. Então, hoje você vive na época do startup. Então, a época de uma startup não vai ser a mesma época da década de 50. Sim. Né, aqui no pós-guerra. Então, é um outro momento. Eu acho que a gente vai ver coisas diferentes, disruptivas, blá, blá, blá. Mas
Eu acho que olhar para o mercado americano na área de food service, querendo fazer o que o americano fez, ou achando, eu acho que não é que nós não somos capazes, eu acho que é outro mundo. Sim. Em outra década, nós estamos em outra era. A gente pode fazer até melhor que eles agora, mas não repetir, porque o mundo mudou muito. Então, é por isso que eu te falo, as redes, hoje você analisa os grandes grupos, todo mundo está se consolidando, ou pela frente ou por trás, ou declarado ou não declarado. Uhum. Isso aí você vê grandes shoppings se consolidando, grandes fornecedores se consolidando, ou fazendo joint ventures, ou alguma collab, ou alguma coisa. Hoje, E é uma tendência uma mesmo, né? tendência. Porque escala faz... sem dúvida. Escala faz diferença, é uma ferramenta de defesa e ataque ao mesmo tempo, né? Então, tá aí uma chance da gente nascer, da gente criar uma grande ou grandes empresas consolidadoras de marca. É nessa linha que eu vou. Que eu acho que daqui a algum tempo, as consolidadoras de marca, operacionalizando elas, não comercializando elas, é diferente. A gente foi para um lado de comercializar a marca. E isso é um negócio, isso é um negócio que poluiu um pouco a indústria, né? Total. Essas operações, sem entrar no mérito aqui, X ou YZ, que se especializaram muito na venda da franquia. Exatamente. Né? E não da operação seja, na da potencialização da aceleração da franquia, não necessariamente em ajudar aquele franqueador ali a operar melhor a rede dele. Né? A operação. Porque a gente fala, é sempre a pergunta, né? Que a gente fala, quantas lojas... Eu brinco, que no nosso meio é muito comum, quantas lojas você tem? Aí é a pergunta depende. errada. Qual o seu faturamento? É isso que importa. Não a quantidade de loja. Sim. Mas eu quero ter 300 lojas. Eu quero ter 50. Eu quero ter 20. Com o seu faturamento de 300. Sim. Eu sou muito mais rentável que você. Eu valho muito mais do que você. Mas eu estou presente em 300 pontos de venda. Legal. E? Vou me dar qualquer. Por isso que eu te falo. É o conceito que a gente adotou. Sim, que é válido, pelo amor de Deus. Se perguntar para mim, eu queria ter 500 lojas do Johnny Rockets? Se eu falar para você que estou mentindo. Se todas elas tivessem a performance da loja ideal, mas você quer ter... Você sabe que com 50 lojas, um terço performa bem, um terço performa mediano e um terço e alguma coisinha pode performar ruim. É a fórmula... Isso é a média de mercado, é a coisa normal, talvez. Claro, não é uma média de mercado, talvez, mas quando você começa a ver os números de verdade, você encontra isso. Eu analiso muito o negócio. Sim. Gostei dessa palavrinha, tá, de M&A, porque eu aprendo hoje muita coisa. Eu analiso grandes marcas que você olha e você fala, uau. Eu olho para casa e falo, tô bom. Tô feliz com o que eu tenho aqui. Eu acho que é pouco, tô bem. Porque você vê grandes marcas, médias marcas, grandes marcas, numa situação, quando você levanta o tapete e fazer tá com uma diligência daquilo, você fala, uau, não tem nada a ver. É estilo. Então, por isso que a gente vai aprendendo, a gente acha que sabe tudo, nunca sabe tudo, né? A gente vai analisando. Então, eu acho que para o mercado americano, a gente está muito distante nesse sentido, mas nós evoluímos muito em termos de corporativismo, de controle, de governança. Eu acho que o nosso mercado cresceu evoluiu muito nos últimos 10 anos. Não tem mais o dono de padaria com o português com lápis aqui, entendeu? Antigamente você conversava com o português, aprendia muito com ele com lápis aqui. Hoje você não encontra mais esse português. Ou ele está atrás sendo coach do filho, e o filho é tecnólogo, então ele sabe que precisa produzir, né? Sim. E você citou uma coisa aqui que, não vou dizer que é polêmica, não é polêmica, mas é diferente do que eu ouço às vezes muitas outras pessoas do setor falando, que é assim, eu não acredito em verticalização, em ter a indústria e não sei o que lá. Né? Muitos caras com que a gente fala entendem que, na verdade, ao redor da marca se constrói um ecossistema ali para capturar mais valor, capturar mais dinheiro, eventualmente, do franqueado como canal. Sim. Né? E isso aparece na forma de produtos específicos, na forma de serviços específicos, às vezes na forma de tecnologia. Então tem vários caminhos. Tem gente que fala assim, não, eu desenvolvo a tecnologia e o software que todo mundo usa, eu capturo alguma coisa, o meio de pagamento e tal. E você citou aqui que não, na parte de produção você não acredita muito nesse modelo. Mas como é que você vê essa história da criação de ecossistemas? É uma questão específica de que você não acredita no modelo de produção, distribuição? Ou você não acredita muito nessa história do ecossistema também? Não tem fórmula, não tem certo e errado. Então, eu não gosto. Não, mas perfeito. O que eu vejo muito quando eu analiso uma rede para adquirir e ela tem fábrica, a primeira pergunta que eu falo, você ganha dinheiro aonde? A pessoa não sabe me responder. Entendi. Não sabe.
Entendi. Falei, não, fábrica tem que dar dinheiro, loja tem que dar dinheiro. Qual das duas você ganha? Não. É quando eu analiso, Entendi. separa 100% do que eu analisei até hoje. Não sabe me responder. E quando eu analiso, 100% inviável. Entendi. Porque eu quero fechar a sua fábrica, a loja não sobrevive. E se eu fechar as lojas, a fábrica não sobrevive. A fábrica está 1/3 da produção que precisa. Eu preciso terceirizar para fazer ela rodar todos os turnos. Peraí, eu sou franqueador, sou franqueado, minha ponta está ali. O que eu tenho que arrumar aqui? Então, eu sou incapaz de fazer Entendi. isso. É um problema meu. E eu admiro quem faz, se faça bem feito. E tem N casos. Você tem franquias de você tem uma marca de chocolate que ele tem as fábricas e tem as lojas como ponto de pressão. Pô, Perfeito. o cara consegue fazer o ecossistema dele, né? Ele capta, tá com uma taxa melhor. Putz, tem um mercado maravilhoso que eu, Antônio Augusto, não me sinto confortável em fazer. Entendi. Em ter esse tipo. Até porque eu sempre fui cético. Eu sempre tive a Nike na cabeça. Né? E tive o McDonald's. O McDonald's não tem fábrica nenhuma. O McDonald's não tem uma fábrica. Não precisa ter fábrica. Precisa ter fornecedores homologados, parceiros, onde ele, com a escala dele, garante que aquela fábrica daquele cara cresça com ele. Eu acho Entendi. muito mais bonito isso. Ou a Nike, onde você terceiriza tudo e não tem nada. O teu foco é brand e venda. Eu tenho essa cultura, perfeito, né? Então, eu brigo. Às vezes, eu Mas falo é que legal, um dia eu vou ter uma... Ontem nós estávamos falando isso. Eu tô explorando isso porque é uma visão não comum. A visão mais comum É porque um fundo, quando é vai a te visão olhar... inversa. Até porque, assim, isso ajuda a agregar receita. Não, isso daqui Ajuda a agregar isso vende EBITDA. imagem pro franqueado de mais tranquilidade, de mais seriedade. É uma aparente maior controle sobre a Sim, rede. e é verdade. Um fundo, quando vai te avaliar, um fundo, quando vai me analisar, ele fala, você tem fábrica? Eu falo, não. Ah, tá. Porque ele parece que ele dá uma, né? Por quê? Você quer que eu tivesse fábrica? Não, é porque fábrica dá isso pra gente, tem ativo, tem capex, e papapá. Não, legal, eu não tenho. Entendi. Eu sou mais líquido. Eu gosto de liquidez. Né? E a pandemia foi exatamente o que me salvou. Hoje cedo, né, que me perguntaram, como é que foi na pandemia? Você foi buscar recurso? Eu falei, não. Eu peguei o mínimo de recurso possível daqui no mercado, fui ajudado por shoppings, fui ajudado pelo governo, tudo, blá, 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 mas eu me virei. Se eu tivesse uma fábrica, como é que eu seguraria uma operação em fábrica? Porque eu teria que continuar fabricando para suprir a minha rede. Sim. A minha preocupação é que meus fornecedores suprissem a minha rede. É diferente de eu ter que fabricar para suprir a minha rede. Está aí um momento muito, muito, muito prático do que eu penso. Foi a pandemia. Eu teria 2 problemas distintos e interligados. Sim. Eu continuei tendo problema com os meus fornecedores, mas os meus fornecedores eram multinacionais. Sim. A diferença do oxigênio dele é diferente da minha com uma fábrica. Sim. Né? Porque a gente roda uma fábrica, se você desligar, quanto tempo de sobrevivência você tem? No máximo 30 dias. Então, é a tua história, é aquela bate-papo. A gente paga a conta, a gente sabe como funciona. Então, eu não quero ter esse problema. Legal. Entendeu? Não, acho que é legal essa visão diferente para as pessoas entenderem, né, que não tem um modelo único, muitas vezes. E não tem o certo e errado. E não é necessariamente que é melhor, pior, certo, errado. Tem vantagens e desvantagens, características e Nesse características. momento eu estou com um deal na mão de uma grande rede extremamente conhecida, que tem fábrica e trocentos pontos de venda. A condição é vender o pacote. Ambas dão prejuízo. Você não consegue identificar onde está o prejuízo, porque a diferença quando você tem rede própria, ou franquia e fábrica, é aquela verdadeira prática. Eu transfiro mercadoria. Eu não vendo mercadoria. Sim. Quando eu transfiro mercadoria, eu não pago imposto. Quando eu tenho que vender, o teu tributário interrompe qualquer negócio. Sim. Aí eu olho para ele e falo, eu não vou comprar você. Fazer o seguinte, faz seu roadshow. Olha o mercado todo, veja se você tiver um comprador, legal, me diz por último. E a minha opção é isso. Eu pego as suas lojas, opero as suas lojas, franquio as suas lojas, cada loja que você vender é um cash out para você, é teu. E eu expando você, porque o teu potencial é muito grande, e você foca na fábrica, que você é bom nisso. Só que vamos fazer o tributo aqui e a gente interrompe. Fábrica é seu, operação, loja é meu. Ele rodou o mercado. Hoje ligou e falou, olha, vamos ver a tua opção, porque eu acho que ela talvez seja viável. Você vai vender a sua fábrica? Não. Você vai fazer a sua fábrica ser eficiente,
Sim. E você vai distribuir para as nossas Você lojas. vai operar essa fábrica. Com mundos totalmente diferentes. E ótimo, você ganhou você ganhou um canal exclusivo para vender suas mercadorias. Melhor. A sua Melhor. fábrica pode produzir para os meus negócios, porque a sua fábrica é boa e tem condição de fazer para terceiros. É. Então você ganhou um parceiro. Olha como mudou. Eu estou vivendo isso hoje. Né? Olha como a coisa mudou. Ou seja, a fábrica que era um problema pode ser uma solução, mas foca na fábrica. Sim. Eu vou fazer o seu cash out franqueando as suas lojas, que é uma marca que é maravilhosa. Vai fazer isso relativamente rápido e vai dobrar de tamanho, porque tem um desejo maravilhoso no mercado. Se sair para franquia, dobra de tamanho. São todas lojas próprias nessa rede especificamente? São todas lojas próprias. Ah, legal. Então a gente vai fazer 2 franquias, a das lojas próprias, para ele fazer o cash out, e os novos franqueados, no segundo momento. Então é uma possibilidade que nós estamos olhando aqui, mas você falou isso é bem visível. Eu estou vivendo uma nova fase agora, que é analisando algo que uma fábrica pode ser rentável. Sim. E ela é rentável, deve ser rentável. É que às vezes as pessoas fazem essa mistura. Perfeito. Principalmente quando é loja própria, né? Então, quem sabe daqui a uns 6, 8 meses a gente tenha dado esse deal, esse deal tenha se concretizado. A gente vai ter estudo de caso. Para mim vai ser um case, porque eu acho que funciona legal. Boa. É uma visão diferente. Legal. Né? Então, quando eu te falo, não existe o certo e o errado. Eu provavelmente um dia teria uma fábrica, ou uma fabriquinha, que a gente chama, para fazer algumas coisas pra gente, porque você tem uma demanda muito grande. Sim. Você tem uma escala muito grande. Mas é por isso que eu falo em alimentação. Se eu tenho um produto que eu consiga produzir e eu tenho saída para aquela... Ok. O problema é que você constrói uma fábrica, sempre você tem que superar, você tem que aumentar. Você vai precisar de 5, você faz uma fábrica de 10, porque se você fizer ela de 7, ela nasce obsoleta. Então tem que fazer com o dobro da sua capacidade. Você nasce com 50% em ociosidade. Sim. Olha como a matemática é muito simples. É a maneira de engenheiro. É matemática muito simples. Eu invisto para fazer 10, mas só estou vendendo 5. Mas você não pode fazer para 6? Não, porque se eu fizer para 6, 6 meses depois a fábrica não serve mais. Por que eu fiz a fábrica? Então eu tenho que errar na entrada. Eu já dobro o tamanho dela. Isso aqui não dobra. E se cai? Eu já estou no Brasil. Sim. Então a fábrica ela já nasce com uma ociosidade de 50%. Ela é obrigada a nascer com uma ociosidade de X%, 50%, 70%, 30%. Sim. Então você já cria o problema. Você nasce com um problema criado. Você nasce com o problema na origem, Ou a menos que você, legal, 50%, passou um ano, já atingi 70%, uma outra fábrica. Você sempre vai ter que ter ociosidade. Sim. É como um shopping, ele tem que ter uma vacância de 4%, 5%, 6%, que é saudável para o shopping, para poder mexer as lojas que ele tem no mix. Tudo locado, ele não tem como substituir, ele não tem como trocar. Faz parte do negócio. Faz parte do negócio. Então, uma fábrica ela tem que ter ociosidade. Mas só tem que ser levado em consideração no modelo de negócio também. Isso, porque você tem que ter 2 peixes. O gato, você tem, você tem aqui vários peixes e um gato. Né? Você tem que manter a tua marca bombando para poder ter a tua fábrica bombando. É uma engenharia, mas é legal. Não, muito bacana. E especificamente no mercado de vocês ali, como é que você tem visto essas novas tendências afetarem vocês? E eu falo de novas tendências em geral, assim, tem todo lado de digital, né? Então, digitalização ou não, como que isso afeta o negócio de vocês? Você citou um pouco antes aqui a história de delivery, o pessoal descobriu o delivery, depois achou que o delivery ia ser muito maior do que aí agora meio que tá equilibrando novamente e tal. Foi para normalidade, né? E como é que você vê essa tendência mais recente de wellness e tudo mais afetando o segmento de food service? Se é que afeta, não afeta? Como que você tem visto essas tendências afetarem você? Eu acho que nós estamos numa fase nos últimos anos que eu brinco que eu sou um dinossauro, né? Eu gosto de olhar um negócio, eu gosto de ver uma marca, seja de comida ou de roupa ou moda, com anos de história. Por isso que eu adoro o mercado americano. Lá você tem história. Sim. O Brasil, você tem poucas marcas na minha área de alimentação que estão aí acima de 50 anos. Conta-se na palma da mão. Né? E eu dou valor para isso. Resiliência. Porque alimentação é recorrência, marca é recorrência, hábito é recorrência. Sim. Né? E alimentação talvez seja o mais sensível. Hoje, vamos falar hoje, mas nos últimos anos, essas novas gerações, muito instagramável, muito... É uma espuma, é uma fase. Eu acho que ela não é uma fase duradoura.
negar essa fase, eu fazia isso há alguns anos atrás. Eu sou, como eu te falo, sou raiz. Não quero nem saber desse negócio. Mas eu estava perdendo um espaço. Então eu amadureci e aprendi que vão existir essas fases e nós temos que surfar por elas. O quanto tempo elas vão durar, se elas vão se perpetuar ou não, só o tempo vai dizer. Só o tempo vai dizer. Só o tempo. Mas eu não posso falar que não existe e não posso ficar fora disso. Eu antes fazia isso. Eu tinha essa visão. Né? Hoje a gente atua na parte do Instagram, influenciadores, o bem-estar, ambientação. O Johnny Rockets é um restaurante originalmente com esse tipo de postura pela dança. Então você tem essa interatividade, né, com as crianças, com as famílias. Então a gente já entrega esse ambiente, esse amor, os love brands. Ou seja, a gente gosta de ter amor à marca, o que as pessoas hoje se identificam com experiências dentro do restaurante. O Johnny entrega pela música, pela dança, pela coreografia. Mas eu acho que isso é um negócio que veio para ficar, pelo menos por uns bons anos. Né? Já está. Então hoje eu acho que você tem que gerar experiência para o cliente. Já era Antigamente a gente falava de gerar experiência, você ser bem atendido, ter uma memorabilia agradável, né? Hoje eu acho que é um pouco mais. A marca tem que se envolver, ela tem que estar ligada a outros focos, ela tem que ser politicamente correta, ela tem que ter, ela está ligada ao ESG, ela tem que ter alguns links, né? Então, para onde vai o seu lixo, para onde vem seu óleo que você, né, descarta semanalmente. Hoje as pessoas gostam de ouvir, as pessoas gostam de saber, de estar no politicamente correto. Eu acho que isso é muito bom. E isso é positivo. Né? É positivo. Da chatice que eu falo, existem coisas boas. Essa é uma delas. A diversidade. Pô, antigamente você não tinha. Hoje é maravilhoso. Então, eu tenho loja em algumas regiões que a diversidade é na pele. E é muito legal. Então, quando você rompe isso, para o teu cliente, inclusive, né? Porque a gente fala muito que a diversidade vem dos empresários. Blá, blá, blá. Não, eles vêm dos clientes. As pessoas com o maior problema são os nossos clientes. Então, quando você está em regiões onde a diversidade está à flor da pele, a região da Paulista é fantástica. Cara, a gente percebe que o mundo mudou. E nós temos que estar preparados para isso. Todos nós, como ser humano, não como empresário. Né? E isso mexeu muito com o nosso mercado. Então, o nosso mercado hoje é muito mais competitivo. Ele é muito mais acirrado em qualidade. Antigamente você tinha um mercado onde você tinha coisa boa e coisa ruim. Hoje... E a diferenciação era muito baseada em produto, né? Era uma ênfase muito... Assim, o produto nível era bom, beleza. Cara, hoje a régua está muito mais alta. Hoje não existe o meio. E a maioria está lá em cima. Porque ter produtos bons não é mais impeditivo. É um pré-rec. É um pré-rec. E é fácil para o pequeno ter acesso a ele. Antigamente ele tem acesso ao mesmo fornecedor. É ótimo. Então hoje você fala, o meu produto... Calma, aquela pálida. Hoje os produtos são no mesmo nível. Você pode fazer ele diferente, você pode entregar ele diferente, você pode operar, claro, que o funcionário está ali, os seus colaboradores têm que ser bem treinados. Você vai pegar nos outros pontos, mas falar que o meu produto é melhor, você compra no mesmo lugar que eu, mesmo queijo, mesmo pão, mesmo. É como eu te entrego que pode ser melhor. O seu treinamento do seu funcionário, quando aplicado corretamente, quando ele está no chão, faz o produto ser melhor por causa da montagem, da qualidade, e sim, processo. Né? Isso é o diferencial. As grandes redes investem muito, é diferente de uma rede pequena. Uma rede pequena, às vezes, é muito melhor que uma rede grande, porque o dono está lá. Aliás, ela deveria ser melhor. É como a gente fala em franquia. Na minha época no McDonald's, invariavelmente, os franqueados eram melhores que a rede. Os números dos franqueados versus vis-a-vis a rede era discrepante. Nós éramos muito melhores. E era para ser mesmo. Tem que ser. Hoje eu falo para você que não é tudo isso, não. Hoje os franqueadores ou subiram ou os franqueados caíram. Mas uma coisa o delta, se existe, é pequeno. Quando não existe, negativo. Sim. Quando a rede é melhor que o franqueado. Isso é uma grande luta que eu vejo. Eu vejo em várias redes, vejo na minha rede, às vezes, isso. Isso me preocupa. Porque é o envolvimento do franqueado ou a mudança de hábito, né? Porque hoje o franqueado ele é mais empresário. Antes era antes era mais hands-on.
Quer dizer, eu como McDonald's trabalhava dentro da loja o dia inteiro. Dormia na loja. Hoje você não vai ver isso. Como é que um cara que investia no McDonald's trabalhava o que eu trabalhava? Eu acho que esse que é o desafio hoje, né? Porque você tem um cheque desse perfil de investidor que ele talvez não tenha a mesma disposição para trabalho, eventualmente, né? Então acho que esse é o desafio. É outro mundo. Então, você olhar o McDonald's quando eu entrei em 94 e um franqueado que foi entrar hoje, eu não estou mais lá, mas deve existir uma diferença. Mas isso também deve favorecer o fato de você conseguir ter franqueados que têm essa característica de operadores e que virem multi-operadores mesmo, né? Que assim, uma coisa eu te falo, quem opera, quem trabalha, quem está à frente do negócio, esse cara cresce com qualquer tempo. É verdade. E na década de 90, década de 2000, 2020, 2050... O olho do dono faz a diferença. Isso aí, pode botar o robô que você quiser. Pode botar o sistema que você quiser. Isso sempre vai ser. É difícil resolver tudo pro processo. Não dá. Ele ajuda muito. Mas ele é complicado. E Augusto, como é que você faz para dar conta disso tudo, cara? Porque é um monte de coisa. Pessoalmente, como é que você... Obviamente você tem um time e tudo mais, mas como é que você consegue se organizar pessoalmente para dar conta disso tudo, né? É difícil, mas tem que trazer pessoas... Eu mesmo hoje me policio. Eu estou crescendo com várias frentes. Tem várias frentes que vão aparecer em breve aí, que ainda está em off. E não é fácil. E tem um dia que eu falo, não dá. Porque hoje é uma operação, ao todo são o quê? Ao todo são perto de 160 milhões, 180 milhões na rede. Sim, mas muitas frentes novas de trabalho. Sim. Quando eu entrei com essa ideia de operar, e de trazer redes, então, e eu vou me enfiar nisso, eu realmente, hoje eu quero que a Antares ou uma das minhas roles seja um guarda-chuva de grandes marcas futuras. Eu não falo em trazer grandes marcas porque eu prefiro pegar marcas pequenas e médias e fazê-las crescer. Eu acho que até me dá mais prazer, me dá mais realização pessoal. O upside é muito maior. E a oportunidade de se transformar isso em resultado para os dois lados, para o dono da marca e para nós, é muito maior. É muito maior. Agora precisa ter gente. E a parte mais difícil que a gente tem hoje é pessoas, né? Hoje não, né? Há muitos anos, desde os últimos 5, 6 anos, tá muito difícil. Sim. E você tem alguma frase, assim, algum hábito que você fala assim, isso aqui me ajuda a manter esse foco, a garantir energia, ou tem alguma frase que você fala assim, putz, quando eu vou pra reunião, a turma já sabe qual é isso aqui. Cara, eu sou minimalista, eu sou back to the basic, pronto, vai. Menos é mais, coisa bem babaca, porque é prático. Não adianta você querer fazer um negócio fora da curva, você não fez o básico. Uhum. Então, back to the basic, volta pros básicos. Tem um amigo que fala que o óbvio dá dinheiro e o básico dá dinheiro. É isso. Se você fizer o básico bem feito, você já é difícil, né? É difícil fazer o básico bem feito. É extremamente difícil fazer o básico. É tão difícil que você deixa de fazer o básico para inventar a história, para querer fazer o que não traz nada. Então você não vai. Aqui não é legal, aqui não dá glamour, aqui não dá resultado. E dá um trabalho. Né? E dá um trabalho. Vamos aparecer. É a tua história. Então, essa é uma das minhas frases preferidas, é back to the basic. Boa. E menos é mais. Boa. Porque é tão óbvio e é tão difícil. Legal. Então, esse que é o problema. E quando a turma te pede conselho, opinião, palpite, como você queira, sobre, putz, cara, tô pensando em empreender nesse setor aqui, tô pensando em empreender no setor de food service, o que são as áreas, que são as coisas que você fala assim, cara, cuidado com isso, atenção para isso, e não vai cair nessa armadilha. Tem alguma dica que você dá sempre pra turma? Uma dica que eu falo é a primeira pessoa quando a pessoa quer entrar nessa área ou quer empreender, precisa ver se ela primeira coisa, se é franquia, vamos falar de franquia, que é a minha área mais focada. Você conhece o que é franquia? Você sabe o que é franquia? Porque isso cada vez piora mais. Uhum. Tá? Então, um franqueado hoje, eu vejo muitos franqueados entendendo que o franqueador trabalha para o franqueado. Eu comprei uma franquia, agora só vou buscar o dinheiro no final do mês. Né? Às vezes eu vejo franqueados que têm a paixão de falar, olha, eu quero investir 500 mil reais e o meu objetivo é ter 25 mil reais no final do mês. Eu falei, 5% do capital investido? Parabéns. E eu ouço essa frase nessas proporções invariavelmente demais. Senão eu deixo meu dinheiro a 1% no banco.
Deixa 1% no banco. Não empreenda, não em franquia, não empreenda em nada. Deixa no CDI. Pro resto da sua vida. Porque empreender é correr risco. Esquece. E geralmente a tua chance de dar certo é pequena. Você está no Brasil. Né? É que eu falo, né, para o americano. O americano vem para mim e fala, olha, como é que é o Brasil? Eu falo, olha, a única certeza que eu tenho é que eu vou dar errado. Ele não entende. Ele fala, como? Bom, eu tenho certeza que eu vou dar errado. Porque é Brasil. O passado é duvidoso. Você está num país que, tudo bem, não é a Venezuela, não é, mas a gente tem um problema muito sério. Então, a única certeza quando eu vou empreender é que vai dar errado. Se deu certo, é porque alguma coisa virou. E o fato, geralmente, é você que está à frente do negócio. Por isso que eu te falo, que estar à frente do negócio, viver. Então, para uma pessoa que vai empreender, você vai estar à frente do negócio. Você conhece o que é franquia, você conhece o que é alimentação. Alimentação é um caso peculiar. Sexta-feira, fecha a gaveta, vai para casa? Não. Sexta-feira você abre a gaveta para trabalhar sexta, sábado e domingo, que é onde você ganha dinheiro. É o contrário. Onde ele se diverte, você ganha dinheiro. No Natal, você não vai viajar, você está ganhando dinheiro. Você tem uma loja numa praia, na praia, no litoral, nas férias, é onde você triplica o seu faturamento. Você tem que estruturar a sua loja. Você está preparado para isso? Ah, mas eu vou ter uma equipe, pá. Aí é um outro franqueado. Mas uma cor de crema Mas não é. Mas tem um impacto também. Claro. Então, a pessoa precisa entender que se a pessoa é um executivo, e eu vi demais no McDonald's isso. O McDonald's teve uma fase que a gente só recebia executivo, como franqueado. E executivo entende-se vice-presidente, presidente de multinacionais. Sim. Os caras vinham com cartão. Nossa, né, vinham na cabeça, tá com. Nossa, quer ver com business car. Eu tenho um business car. Então ele comia, bebia, passeava, e quem pagava a conta era a empresa dele. Naquele dia para frente, ele era o business car dele. Era um choque. Pessoas inteligentíssimas, com uma experiência com um corporativismo fantástico, que agregou muito para o McDonald's. Eu aprendi muito com essas pessoas. Mas o choque era terrível. Como é que eu pago um 13º? Onde eu recebia um 13º? Eu ganhava um bônus nessa época, eu estou tendo que trabalhar e pagar 13º. Minhas férias é na Europa, agora tuas férias é na loja. Em março, quando todo mundo... Aí você sai de férias, porque o mercado dá uma arrefecida, você sai de férias. A gente muda o hábito. Então, as pessoas que entram no ramo de alimentação, claro, hoje mudou muito da minha época de Mac, é diferente. Hoje, os meus franqueados são estruturados. Os franqueados que eu conheço das grandes redes são estruturados. Ele tem uma estrutura, ele vai viajar. Hoje mudou, mas saiba que é naquele momento Sim. que está acontecendo o ápice do seu negócio. Sim. Então, se você tem uma loja em shopping, quando é que vende em shopping? Nas datas comemorativas, Natal. Sim. Até o dia 20, 22, 23, no shopping, de tipo de classificação que você tem, tá de shopping classe A, B, ou shopping, né, um pouco mais remoto, ou shopping na área de áreas, né, turísticas. Então você tem movimentação, cada caso é um caso. Então o seu negócio, ele vai rodar naquele momento. Sim. No McDonald's eu tinha uma loja na Rodovia dos Imigrantes. Aquela loja da Rodovia dos Imigrantes era minha. Eu passava 6 meses do ano colhendo chuva, né? Porque lá só chovia. 3 meses ganhando dinheiro e 3 meses empatando. 6 meses perdendo. Operacionalmente era assim. Era a regra do jogo. A loja está aqui, nesse local. Você não tem 90 dias por ano. Não tem nada que você pode fazer a respeito. Nada. Então, nesses 90 dias, jogue o jogo melhor que você puder jogar. E quando eram esses 90 dias? Véspera de Natal, férias, Carnaval e julho. Meu foco era, se você perguntar para mim, eu viajava, saía na época, nem lembro, mas acho que não fazia isso não, fazia depois. Por quê? Porque você tinha que vencer o jogo e com uma larga escala, né, com uma larga vantagem de gols, para poder levar os golzinhos em março, abril, maio, né? Porque então, é característica. Nós temos loja na região de Gramado. É uma loja que ela vai de 500 mil de venda por mês a 1,5 milhão de venda por mês. Você está falando que eu triplico a venda em determinados meses do ano. É uma rodovia dos imigrantes. Sim. Foi impactada agora pelas enchentes, né, pelo aeroporto fechado, está de Porto Alegre. A loja simplesmente desfez. Ela perdeu praticamente 3 milhões de faturamento em 5 meses. Como é que você recupera um negócio desse?
Você está preparado para um negócio desse? É isso que a gente às vezes mostra. Então, que quando eu costumo falar no meu time que eu sou um péssimo vendedor de franquia. Não me deixe conversar com um candidato à franquia, porque eu vou fazer ele desistir no meu bate-papo. Eu vou fazer ele desistir. Eu vou forçar ele a desistir, para ver até onde ele vai, porque amanhã eu vou conviver com ele. Porque depois que sair meu pessoal de expansão, vem para mim. E aí, como é que faz? Eu que vou conviver com ele com 10 anos de contrato. Então esse relacionamento, você está sabendo disso. Tamo junto. Tá aqui. Mas você tem certeza? Aí vem a esposa. Olha, você não vai mais fazer isso. Sexta-feira você não vai. Você tem certeza? Você vai ajudar? Você sabe o que você está querendo fazer? Mas você não quer vender franquia? Não, eu quero te preparar para a realidade. Eu adoraria vender, mas é que depois tem o dia a dia. Eu vou te dar um exemplo prático, que eu fiquei sabendo, eu não vi. No último Dia dos Namorados, por um erro de estrutura na equipe, uma franqueada e um franqueado e um marido, na noite do Dia dos Namorados, estavam trabalhando e tocando a loja, porque não tinha funcionário. No Dia dos Namorados. Aí depois eu perguntei, e aí, como é que foi seu Dia dos Namorados? Nem me fala, eu tive que ficar na loja, fui o caixa, meu marido veio trabalhar aqui. Tá vendo? Por quê? Porque você não estrutura a sua loja. Olha o nível, quer dizer, olha, você podia estar com o seu namorado, né, com o seu marido, né, ir no jantar, ou em casa, mas você estava no quiosque, trabalhando. Ou na loja, trabalhando. Na noite do Dia dos Namorados. Por quê? Porque você não pensa na estrutura. Isso é um negócio. Então a pessoa está preparada? E você só sabe disso operando. Boa, só vai saber na prática. Olha, pode fazer o teste que você quiser, contratar o psicólogo, psiquiatra, futurólogo, vidente. Boa. Não pega. Boa. O ser humano adora ser... o ser humano é um bicho fantástico. Ele faz de tudo, ele é dissimulado pra caramba. Então você pode fazer os testes que você quiser. A gente já contratou, vamos fazer teste, vamos fazer aquilo. Só vai pegar na prática mesmo. Na prática, e na prática onde o pau come, né? Onde a gente fala, onde a pancada vem. Porque para vender e ganhar dinheiro, todo mundo é bonito. Sim. Mas quando a coisa fica difícil, é onde você vê. Aí é a minha parte mais operacional que encosta. Então eu tenho esse lado operacional, que ele é ótimo, mas ele é péssimo. Sim. Ele é o remédio e o veneno ao mesmo tempo. Legal. Entendeu? Augusto, 2 perguntas para você e daí e para as considerações finais. Primeiro, se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho para você mesmo 10 anos atrás, o que você falaria para você? E outra, se você pudesse deixar uma mensagem para você para abrir daqui 10 anos, o que você falaria para você para abrir daqui 10 anos? Olha, se tivesse que voltar alguns anos atrás, eu teria começado o que eu estou fazendo hoje, que é nos últimos anos. Sim. Que é expandir e crescer olhando outros negócios. Beleza. Eu acho que é no mercado, mas ainda teria mais oportunidades, seria mais fácil. E daqui a 10 anos eu espero estar olhando para trás e falando, pô, comecei tarde, na minha cabeça, né, de hoje, mas consegui chegar onde eu queria, ou pelo menos muito próximo do que eu queria. Né? Eu acho que eu tenho esse divisor de águas nesse ano de 24. Boa. E quem quiser conhecer mais sobre as marcas, sobre o Johnny, sobre a Antares, sobre as outras marcas, como é que faz para achar vocês em mídias? Nós temos nosso site, né? www.antaresfranchise.com.br e johnnyrockets.com.br, www.johnnyrockets.com.br. E as páginas no nosso Instagram, Facebook, o pacote de tecnologia padrão. E quem quiser, fala assim, putz, eu tenho um projeto aqui que talvez ele queira olhar, manda para onde? Cara, pode entrar em contato com a gente pelo meu e-mail, augusto@johnnyrockets.com.br. E a gente pode, né, trocar uma ideia, será um prazer. Boa. A gente tá olhando algumas coisinhas sempre. Muito legal. Augusto, super obrigado pelo tempo, né? Podia ficar aqui falando mais um monte de experiência para dividir com a galera. Obrigado mais uma vez pelo carinho, aceitar o nosso convite. Tenho certeza que vou marcar aqui, ó, daqui uns 10, 12 meses te pingar pra ver, ó, saiu aquele negócio que você citou, como é que tá? Tô curioso. Estou ansioso para saber como é que foi o case. Vários negócios irão sair. Um já está pronto e... Ótimo. Se fosse mais uma semana, 10 dias, eu poderia falar, mas ainda não posso. Não, tranquilo. Daí a gente seguramente vai fazer esse follow-up para ver como é que as coisas estão evoluindo. Adorei o papo aqui, obrigado pelo tempo, né? Pessoal, para quem está aqui acompanhando a gente nesse episódio de Dono para Dono, obrigado pela audiência como sempre. Acompanhe um pouquinho mais o nosso trabalho ali no @aldas_, né, nos canais de Dono para Dono, né, no @de Dono para Dono, no meu Insta, no @Juliano Antonioli. Augusto, mais uma vez obrigado. Obrigado a vocês, uma boa tarde. Até a próxima. Valeu.
Gostou do que você assistiu aqui hoje? Então, segue a gente e não perde a chance de ser avisado a cada conteúdo novo e garantir que você não perca conteúdos super bacanas como esses aqui.